Alô, sim. Olá, boa tarde. Não desistam, hã? Estamos cá. Ok. Então, vamos para esta segunda intervenção. Eu ia perguntar, quem fala espanhol, castelhano, se me entende em português? Sim? Sim? Despacio, é. Ok. É só porque estou mais cansada e, portanto, tinha que fazer um grande esforço para falar em castelhano. Então, boa tarde. Queria falar das práticas de autogestão em Portugal. Foi aquilo que eu preparei também um texto com a Emília Tavares, que se vai juntar a nós amanhã, um estudo, um texto que coloca de forma mais exaustiva aquilo que foram os espaços independentes aos chamados espaços alternativos desde os anos 90. É curioso que nós temos estado aqui a falar muito dos anos 93, 94, ou seja, tudo aquilo que corresponde, digamos assim, à nova vaga de espaços independentes, mas também espaços institucionais, ou seja, há aqui uma história cronologicamente que tem alguma semelhança. No caso, vou falar então mais de espaços de autogestão, sobretudo espaços que foram considerados uma história menor, ou seja, viviam uma certa invisibilidade, eram muito participados por artistas, pelos seus pares, mas não na própria historiografia ou na própria história da arte, e a verdade é que nas últimas décadas, ou seja, há uma década ou há 2 décadas, eles começaram a emergir, começaram a ser sistematizados e começou também a haver, digamos assim, um olhar mais analítico e valorizando aquilo que tinha sido o seu contributo para a dinâmica cultural. E é nesse sentido que eu também queria frisar aqui, em termos daquilo que é o seu contributo para um panorama, para uma dinâmica cultural mais descentralizada, ou seja, menos hierárquica, mais dispersa, de alguma forma, também com maior quantidade de espaços, em relação, por exemplo, ao panorama institucional, mas, digamos assim, um ambiente muito propício para a experimentação e para aquilo que são os jovens emergentes. Nós sabemos que muitos destes espaços são criados também para a valorização daquilo que é a apresentação pública de muitos artistas que estavam dependentes de museus e de galerias e que não o poderiam fazer, e portanto aquilo que acontece foi que muitos destes espaços emergiram na figura dos artistas ou então dos artistas curadores, e daí a sua menção mesmo como independentes ou alternativos. Aqui convém também falar de algo que é característico destes espaços independentes, que é a sua curta duração. Normalmente podem durar 2 anos, 1 ano, 3 anos ou 4 anos. Agora, o interessante vai ser aqui também ver um pouco a transformação que alguns deles também, ou seja, não são alguns casos, mas também existem outras experiências de alguma forma que são excepcionais a esse título. Okay? No caso, aquilo que hoje falamos em outras localidades, seja no Algarve, no Alentejo, é um fenómeno que está a dispersar-se por todo o território, mas durante muito tempo o seu local para a sua emergência foi Lisboa e o Porto. E, digamos assim, vamos centrar-nos mais nessas duas cidades. Os meus colegas, o Miguel Leal e o Samuel, vão falar mais do Porto, certo? Portanto, eu vou concentrar-me aqui um pouco mais em Lisboa, mas mesmo assim fazendo aqui uma menção ou outra. A ideia aqui é claramente também usar ou apoiar aquilo que vão ser as vossas visitas. Nós pensamos neste programa que aqui temos com algumas visitas, ou seja, não só a teoria, mas também a prática, para que vocês pudessem experimentar, quem vem de fora do México e de Cuba, e mesmo Santiago de Compostela, no caso de não conhecerem, terem esse acesso, verem
alguns destes espaços e, portanto, temos, no caso do Hangar ou da Zé dos Bois, como também depois outras instituições culturais, para que possam depois falar com as pessoas que estão à frente ou mesmo que acompanham a sua ação. Então, em termos daquilo que é a sua história, 94, portanto há 30 anos, já parece uma coisa assim milagrosa. Temos que pensar que todo o sistema institucional também nasce muito nesta década, não é? Anteriormente tínhamos a Gulbenkian, na Fundação Carlos Gulbenkian, que vocês têm aqui na mesma rua, na Avenida de Berna, e portanto dizia-se que, para aqueles que são de fora, que a Gulbenkian era como se fosse o Ministério da Cultura em Portugal, porque eram os únicos que, basicamente, uma fundação privada que mostravam a arte. Ora, com a emergência da Culturgest, do CCB, portanto, de outras instituições, criou-se um circuito mais forte, institucional, a partir dos anos 90. Agora, aquilo que acontecia é que muitas dessas instituições estavam também muito fixadas naquilo que era a arte mais consagrada, ou seja, os emergentes não tinham tanto espaço, que é normal na própria história das instituições. É assim que nasce, então, todo um circuito, começa por ser 1, 2, 3 espaços e depois é que começa, digamos assim, a formar aqui um conjunto de outras instituições ou espaços formados por artistas, que é o caso da CDB, que depois vai tendo algumas transformações ao longo do tempo. Mais uma vez, queria aqui dizer associadas a artistas, mas com o tempo modifica-se e aparecem também outras figuras, como a curadoria independente. E, portanto, muitos desses espaços começam também a ser apoiados ou mesmo dirigidos por curadores. No caso, trouxe-vos então, vocês vão visitar a ZDB amanhã, que fica no Bairro Alto, portanto aqui também a emergência na cidade de um espaço na zona noturna, na zona de entretenimento dos anos 80, que vinha com uma movida espanhola. Aqui houve também a ideia da grande, depois até de 74, do período de emergência do período democrático, a ideia de uma abertura também à Europa, também com a entrada de Portugal na CE, na Comunidade Europeia. E aquilo que eu vos trouxe esta imagem foi que não só muda a gestão, a direção destes espaços, ou seja, não ficam só dependentes de diretores e de galeristas, mas também as próprias práticas artísticas, ok? Aquilo que vocês veem é uma instalação, no caso da Patrícia Garrido, que trabalha o fenómeno da casa, portanto ela reconstrói modelos T1, T2, T3, onde tinha vivido no próprio espaço local da arquitetura, e vai escolher o tipo de alcatifa, se é industrial, se é uma alcatifa nobre, consoante os espaços. Ou seja, ela fez aqui com esta alcatifa industrial, mas no Teatro São João fez já com uma alcatifa de melhor qualidade, ok? E mesmo com outra cor muito mais nobre. Portanto, era esta adequação também. Aquilo que também podem ver na imagem é o estado degradado do próprio espaço da ZDB, que era um espaço desativado, de uma renda da Segurança Social, em que a própria estética do sujo, da memória, do ruído que existe no edifício, passa a integrar também aquilo que é a própria prática artística e a instalação, neste caso, da Patrícia Garrido. Isto foi uma exposição coletiva. Há aqui também uma transformação, para além de termos artistas curadores e depois curadores só na direção destes espaços, há uma tendência no início de serem exposições coletivas, ou seja, congregar o maior número de artistas, porque a ideia era expor, dar o primeiro espaço da apresentação pública a estes artistas. Portanto, o que nós temos aqui, que era o Império Contra-Ataca, era uma exposição feita com jovens emergentes e que queriam mostrar o seu trabalho juntamente com artistas que já tinham algum percurso, no caso da Patrícia Garrido. Vejam, aqui já vamos situar-nos em 2019, é a mesma ZDB, ok? Portanto, totalmente modificada, que é aquilo que nós temos vindo a ver também, que é o alternativo, quase uma aproximação à institucionalidade, ou seja, a transformarem-se já em instituições, e por outro lado, aquilo que também se modifica é igualmente
o tipo de curadoria, ou seja, se inicialmente eram coletivas, hoje em dia, isso há outro problema e eu também vou ser provocadora, a importância das exposições individuais, ou seja, fundamentar ou dar uma maior atenção a artistas emergentes quase já nos anos com 30 anos, 40 anos, no sentido que, por exemplo, o Nuno Crespo falava da profundidade, ok? Portanto, esta ideia de não ter quantidade, não fazer, e as exposições de artistas curadores tinham normalmente 50, 60 artistas. Não, aqui é uma espécie de foco de atenção. Qual é a minha questão provocadora? Parece que hoje não há espaço para exposições coletivas, a não serem as coleções institucionais, não há espaço tanto para exposições coletivas. A Gulbenkian, a Culturgesto, deixaram de fazer muitas dessas exposições, a não ser com as coleções. Isso, para mim, é aqui um buraco que também se está a abrir, ou seja, porque o foco está muito direcionado para no mesmo sentido, não é? E penso que isso aí também prejudica, digamos, a variedade da oferta cultural. E aí também cabe dizer que, de alguma forma, nós hoje falámos, e isso tem sido falado quando o Rafael estava a falar, e eu pensei, não há muita diferença entre aquilo que é um meio institucional e o meio alternativo. Se ele trabalha com 7 pessoas, se calhar no espaço independente também há 4, 5, 6 pessoas por aí, ok? Portanto, aquilo que nós vemos em termos daquilo que é a própria natureza dos espaços, não é, ou a sua orgânica, não é muito diferente. Agora, eu consigo ver aqui alguma coisa nestes 30 anos, é que eu tenho alguma facilidade em identificar aquilo que é a personalidade de cada um destes espaços, que eu acho que a crise institucional que nós estamos a viver aponta para isso. Ou seja, se eu falo nas grandes instituições, eu não sei muito bem qual é a linha que elas estão a seguir. E se eu olho para muitos destes espaços, ok, eles são pequenos, têm uma história frágil, precária, mas a verdade é que eles têm uma personalidade muito vincada. Imagino que isso tenha a ver com a quantidade e com a resistência e a sobrevivência, ou seja, sem dialogarem, okay, eles encontraram o seu espaço próprio, seja dando importância a mulheres, seja dando importância a estrangeiros, seja em artistas de mídia carreira, ou então mesmo emergentes ou já consagrados, nós conseguimos definir aquilo que caracteriza cada um dos espaços. Isso, para mim, é um ponto positivo, ou seja, é saudável que o meio artístico tenha pessoas a fazerem coisas diferentes e que não concorram ou que não possam competir pelo mesmo tipo de arte ou de propostas. Neste caso, a ZDP, uma exposição de Pedro Henriques, que é um artista relativamente novo, em que foi feita em 2019 e neste caso individual. A ZDB nota-se, por exemplo, nessa tendência, inicialmente é as coletivas e a partir dos anos 2000, com a afirmação também do Nacho Tcheca, que é uma das figuras principais como curador, começa a fazer exposições individuais e depois também com maior profundidade, ou seja, a ideia de acompanhar a prática artística de uma forma mais estreita levou a que começasse a fazer então as exposições individuais de alguns artistas. Okay? Portanto, o espaço, uma espécie de white cube, perdeu aquele lado do ruído, aquele lado mais rudimentar e, portanto, na sua apresentação. Aqui estão vários projetos alternativos, desde os anos 90 até 2000, eu não vou falar de todos, mas queria só pontuar alguns deles como exemplos daquilo que podem ser também algumas perspectivas. Muitos destes estão no Porto, queria de alguma forma elencar, Lisboa primeiro, quer dizer, houve outros projetos, mas não tão, ou seja, que não tiveram tanta história como a ZDB, estou-me a lembrar da Galeria Zero, que surge em Algés antes mesmo de 94, mas, digamos assim, a sua história mais oficial. Aqui estão muitos deles, muitas vezes torna-se um bocadinho inglório fazer esta história e apontar, porque são muitos feitos por duplas, por coletivos ou mesmo por indivíduos de um só, mas é para também consagrar esta ideia que eu vos estava a dizer de multiplicidade e no fundo quase ser uma espécie de modo de vida, ok, das novas gerações de artistas. No Porto, o WC Container, do Palmentos, que vai de Lisboa para viver para o Porto, aqui ainda vivia em Lisboa, mas desenvolve, que é outra característica também, projetos curatoriais em espaços um bocadinho fora do vulgar, depois já é mais habitual, mas numa casa de banho
no Artes em Partes, entre 99 e 2001. Este projeto que ele funcionava como um trio, ou seja, colocava em diálogo 3 artistas, era um espaço também muito contíguo, e depois, mais à frente, o Intrânsito, que já vai ficar de 2002 a 2009, em que já tem 2 salas e que torna-se, digamos, uma sala de exposição feito também sem apoios estatais, mesmo naquilo que nós chamamos de independência, ou seja, procurando apoios privados para realizar os seus projetos. O outro que foi bastante importante, a Caldeira 213, para aquilo que depois vem ser a nova geração também de artistas do Porto. Aqui mesmo eles negavam a ideia, ou seja, era uma afirmação do coletivo, não uma ideia de autor. De alguma forma também rejeitavam a figura do curador e, portanto, aquilo que eles queriam é que a coisa fosse mesmo partilhada, que fosse mesmo coletiva, à semelhança, por exemplo, de grupos internacionais como o Grupo Material, em que era mesmo essa ideia e chamam-lhe desautorizado. Trabalham muito com aquilo que nós hoje falamos também já de comunidade, com vizinhos, muito na senda mesmo do Grupo Material, tentar, digamos assim, formas mais informais também de fazer a curadoria. E, portanto, existiu aqui nestes anos, portanto, na passagem do século XX para o século XXI. Esse para a semana também, entre 2001 e 2007, há sempre depois esta ideia, aparecem como coletivo e depois cada um segue as suas vias mais individuais, mais trajetória artística, mas foi um espaço gerido pela Mafalda Santos, o André Sousa e o Miguel Carneiro, muito dedicado também à performance. Aqui neste caso, mesmo com contribuições quer da Quioca, da Susana Quioca, quer depois também da Alice Cheirinhas, portanto um espaço, e aí também se nota no Porto esta ideia que era da performance, não tinha espaço nem nas galerias, nem nos museus naquela altura, e por outro lado o desenho, ou seja, suportes de alguma forma menos privilegiados naquilo que é o mercado de arte oficial. A Maus Hábitos, que muitas vezes compara a ZDP, mas que para mim é outra história, não só pela presença, a ZDP mais associada àquilo que é as artes visuais, neste caso os Maus Hábitos muito mais à música e a outro tipo de atividades que não têm o mesmo peso, mas que pontua, digamos assim, e é curioso, não é? Esta proximidade à história cultural e institucional. 94 é Lisboa, capital Europeia da Cultura, é quando surge a ZDP, em 2001 é a Porto, capital europeia também da cultura, ou seja, estão também interdependentes numa sensação de maior dinamização da própria cidade e os artistas, nesse caso, a terem também um impulso para a criação dos seus espaços. Aquele também ficou muito conhecida pela sua associação a Serralves e a sua polémica, que era o Salão Olímpico, que surge em 2013 e que se mantém por 3 anos em 2006, e que abre também na própria história destes espaços a associação ou não a própria Serralves. Portanto, depois do fecho, Serralves faz duas exposições com artistas do Salão Olímpico, e há uma dissensão no próprio meio artístico, ou seja, uma facção achava que Serralves não deveria expor ou não se devia apropriar daquilo que era a energia criativa dos independentes. E nós vemos que isso é a história que permanece até hoje, ou seja, muitas vezes as próprias instituições, nessa falta de identidade, nessa crise de identidade, tentam assemelhar-se ou tentam seguir lógicas que são mais naturais, os espaços procurar uma informalidade. Falávamos da Gulbenkian de manhã, ok? Portanto, isso é uma forma das instituições pesadas, de alguma forma aproximarem-se daquilo que são circuitos mais emergentes e mais marginais, e muitas vezes não corre tão bem porque não é da sua natureza, ok? É como se eu estivesse a faltar à minha personalidade, e isso nota-se, não é? E portanto aqui houve esse aspecto de maior polémica em relação ao Salão Olímpico. Aqui temos, era um convencional, a ideia de bairro, a ideia de uma rua que já era a galeria, já era a Rua das Galerias, portanto os artistas independentes procuram também espaços que já são procurados
pelo próprio sistema. Há aqui uma estratégia também de situação e de localização, de inscrição na rua Miguel Bombarda, e fazem-se então quer artistas mais coletivas ou também individuais, e também com muitos artistas a irem de Lisboa para o Porto. Houve nessa altura uma grande dinâmica e é muito curioso, tudo mudou. Eu lembro perfeitamente que as pessoas de Lisboa iam às inaugurações, iam num dia e vinham no mesmo, mas que não se perdia. Hoje em dia isso não acontece tanto, ou seja, havia aqui também um espírito, uma energia muito forte que levava as pessoas a fazê-lo. E o caso da performance, como eu vos falava, de Gustavo Sunta, que depois vai fazer este trabalho mais à frente em exposições mais importantes, mas todo o espaço de exploração daquilo que ele fazia acontecia também, e neste caso era um ciclo ligado à performance, que era Quando o Minuto se arrasta. Outros que se mantiveram e que já surgem mais tarde, em 2007, que é o caso, portanto, já tínhamos visto, no caso o André Sousa, no Peso para a Semana, e vão fazer também formar uma certa falta de coerência, fazem, ainda mantêm, mas de uma forma também muito, como é que eu ia dizer, muito descomprometida, ou seja, fazem projetos quando querem fazer, não tem aquela coisa da programação de 3 em 3 meses, ou de tempos a tempos. Neste caso, vemos uma exposição do Pedro Neves Marques, um artista aqui que começa a trabalhar no meio de Lisboa e que faz uma das exposições em 2011, numa certa falta de coerência. E também é curioso, aquilo que também mostra a ideia de circuito é, por outro lado, o facto de eles terem os seus legados históricos, ou seja, uma certa falta de coerência, fala, ok, na Caldeira 213, surge no mesmo espaço, na mesma zona da cidade, e por outro lado eles vão buscar o seu legado, ou afirmam esse legado, não é? E é isso que é a história da arte, não é? É os artistas a falarem com o seu passado e a falarem com as suas referências do passado, e é isso que vai então acontecer também com este grupo. Trouxe também dois que ainda estão em atividade, que é a Rua do Sol, a Galeria do Sol, em 2000, uma exposição que aconteceu agora este ano, mas que este espaço data de 2013. Aqui mudam de sítio, que isto também começa a ser muito normal, a mudança de localização pela gentrificação, que é da cidade de Lisboa, que é do Porto, terem que mudar uma vez, 2 vezes ou 3 vezes de localização devido às rendas e ao aumento das rendas, e não ser possível. No caso deste coletivo, aquilo que eles fazem é muitas vendas de trabalhos, ou seja, múltiplos, para de alguma forma terem também um certo orçamento, e depois de alguma forma a sua identidade aqui é um bocadinho mais informal mesmo. Aquilo que nós vemos no espaço da ZDB dista muito daquilo que é, neste caso, este espaço, sem grandes preocupações de formalidade em termos de apresentação no espaço, e depois também a forma como fazem a sua programação. O Sismógrafo também é um caso de sucesso, que também já mudou de sítio. Este é o terceiro, agora na Rua do Heroísmo. Aqui também, já com uma atenção, começam com artistas emergentes, com coletivas, depois com artistas emergentes, agora com nomes já com algum relevo. Foi assim, talvez uma das boas inaugurações que aconteceram. O Sismógrafo vem de 2014, teve várias dissensões, mas manteve-se. Isso também é muito interessante, não é? A naturalidade em com que as coisas vão emergindo e que se vão, de alguma forma, afinando, ok? As coisas não permanecem como nasceram, mas vai havendo aqui um comportamento natural e orgânico de adequação, quer às condições económicas, quer às equipas, quer também à tentativa do seu projeto. Isto é do espaço anterior, uma instalação do João Pedro Trindade, que faz, lá está, instalações com aquilo que é a marca da calçada em carpetes, e que funcionou bastante bem no espaço, e aquilo que vemos é que, de alguma forma, estes trabalhos acabam com competir com as galerias e com os próprios museus, ou seja, aquela ideia que nós tínhamos que que os museus eram as grandes referências. Eu acho que uma grande comunidade que trabalha, que ainda está ativa,
não tem essa diferenciação já hierárquica, ok? Todos íamos ver quando havia exposições, hoje em dia não. As pessoas, se calhar, falam mais facilmente numa galeria, falam mais facilmente num espaço independente do que em algumas das instituições mais consagradas e mais referenciais. Ou seja, de alguma forma as pessoas sentem-se também mais próximas daquilo que se faz, das práticas artísticas e do sentido de comunidade que nós sabemos que é muito importante, ou da história imaterial das coisas, não é? Não é só a história das exposições, dos grandes orçamentos, tem a ver também com aquilo que se passa, com a energia que se vai passando nesta ocorrência e nas exposições. Em Lisboa, o Oporto, que também mudou já, agora é o Faro do Alexandre Estrela e agora já com a Ana Baliza também, de uma forma mais oficial, mas que teve então o seu início na antiga sede do Sindicato dos Marinheiros Mercantes em 2007, e aqui também se notava a singularidade. O que o Estrela fez foi ir para o cinema experimental, okay? Independente e internacional. Toda a comunicação que é feita em inglês, não é feita em português, ou seja, há uma grande abrangência e nós muitas vezes não nos damos conta, mas a verdade é que Lisboa, o Porto, imagino que também esteja da mesma forma, há uma comunidade internacional muito grande a viver aqui, ou seja, com artistas consagrados que estão a vender noutros sítios, mas que funcionam aqui, e é desta forma que se foi construindo também. E às vezes é invisível, não é? Mas que se foi construindo também todo um circuito muito internacional naquilo que era uma cidade que nós pensávamos mais local e não tão cosmopolita. Vamos aqui também só salientar o 211, que teve a ver também depois o seu desaparecimento, mas surge em 2006 com a queda de um banco, com as falências na crise que se deu de 2008. Portanto, o banco vai falir, e era uma zona de imobiliária que era dirigido por esse banco. Aquilo que aconteceu foi que, mais uma vez, pela tendência de gentrificação, foi transformado numa zona de urbanização de luxo na Avenida da Liberdade, portanto, a artéria principal mais central. Mas aqui houve anos em que existiram 40 ateliês, também com espaços independentes, em baixo e no primeiro andar. Portanto, foi uma tentativa, era uma espécie de ocupação legal, okay? Era manter o prédio fechado nestas condições e a comunidade artística poder usufruir destas instalações. Aqui existiu a Kunsthal Lissabon, a Barbershop, o Parkour, portanto, diferentes gerações de artistas que passaram por aqui. Esta era uma fotografia que tirei na altura, antes de fechar, para memória. E temos então, no caso, a Kunsthal começou naquelas portas de vidro que ali estão, ao lado de uma que se chamava a Bárbara Shop, da Margarida Mendes, que é hoje também curadora, mas depois passou para o primeiro andar. E aqui temos então este projeto que nasce, que ainda se mantém, também já com outras características, mas surge em 2009, e é um dos espaços que começa a ter não artistas curadores, mas já curadores, o caso do Luís Silva e João Mourão, que começam então a trabalhar aqui com a ideia de um novo institucionalismo, ou seja, a ideia de negar o independente ou o alternativo, mas afirmar-se como construtores de instituições. Dão-lhe este nome pomposo, que tem a ver com centros de arte na Europa do Norte, portanto chamam-lhe Kunsthal, como se pudesse haver aqui um centro de arte. Não, era um centro de arte independente, mas a ideia que eles querem fazer é a ideia de embuste, ou seja, de criar, de fazer agência da sua própria instituição. E vão fazê-lo assim, desta forma, abrindo então um local. Aqui temos a primeira, quando era no espaço de resto de chão, contíguo à rua, e depois vão passar então para o primeiro andar, neste caso com um artista que vivia no Porto, o Mauro Cerqueira, e depois, lá está, a partir daqui vão fazendo muitas exposições, também ficaram como marcantes também depois com artistas internacionais. Isto é o Espaço Térreo, okay? Sem muitas condições, e depois aqui só uma menção, ou seja, várias Kunsthaus foram surgindo ao longo dos tempos, ok? As outras já terminaram, mas foi uma tendência, lá está,
de auto-institucionalização, brincando com esta ideia, quase como o Michel Brodars, fazendo essa semelhança de um museu ficcional, neste caso uma instituição ficcional. Houve também a Kunsthal Antena, de Atenas e de São Paulo, mas que ficaram como mais temporárias, ficaram muito menos tempo, duraram muito menos tempo. Aqui temos já, quando passa para o primeiro andar, vocês já veem mais uma vez o espaço muito mais tratado, mais esta aproximação àquilo que é um espaço convencional White Cube, e começam então aqui numa senda de não só com artistas emergentes ou na tentativa de afirmação de artistas emergentes, mas também com nomes mais estrangeiros, internacionais, que o faziam. Aqui trouxe-vos essa referência à ideia dos construtores de instituições que a Maria Linde fala e que tem a ver também com ideias do Gerald Honig, muito associada a este do novo institucionalismo. Okay? E vamos ver então a própria Kunsthal também a mudar para uma zona da cidade que estava ainda em vias de gentrificação, que é Marvilas, Sabregas, ali perto de Santa Polónia. Portanto, eles quando o banco faliu, tiveram que desocupar o 211 e, portanto, foram para uma zona da cidade. Tem a ver com um espaço de armazém, com cave. Há muitos destes espaços, até a tipologia começa a ser muito semelhante, porque tem a ver também com os espaços de arrendamento mais em conta. No caso da Kunsthal, aquilo que acontece hoje em dia, há uma adequação àquilo que é a programação ou àquilo que é a tentativa de cobrir vários tipos de arte e várias gerações de artistas. No caso, atualmente, eles estão com internacionais e, sobretudo, do espaço das Américas, ok? No caso, o Gabriel Scheil, que tem assim uma trajetória que está em grande afirmação, já passou pela afirmação, esteve na Bienal de Veneza e, portanto, com bastante visibilidade. Ele vive em Lisboa, ok? E, portanto, nesta altura começa já a fazer, no caso em 2022, uma exposição na Kunsthal e com o seu espaço também de documentação, muito associado àquilo que são as preocupações comunitárias e também com outras comunidades que foram durante muito tempo marginalizadas. E depois aquilo que também aqui joga muito a favor deste espaço é a capacidade de transformação total, ou seja, parece às vezes não com tantas condições, mas espaços que mudam completamente a localização, o sentido de lógica daquilo que é o espaço. Temos uma artista de Glasgow, mais uma vez na senda. Aquilo que eles estão a tentar fazer é, portanto, encontrar esse espaço da América e, por outro lado, de artistas mulheres. Ou seja, toda a sua programação está agora voltada para esse eixo. Okay. E, portanto, aqui nós entrávamos, não conseguimos localizar aquilo que é o espaço anterior e, portanto, grandes condições. Inês Janha, uma artista também emergente, que teve a sua exposição individual no espaço da Kunsthal e que tem claramente outras perspectivas, mesmo em termos de práticas artísticas mais feministas, e neste caso, para essas condições são mesmo de prática daquilo que envolve a curadoria bastante já puxadas, no sentido de instalações com grande corpo e quase monumentais. E esta era a exposição, então, da Inês Janha, que não tem mais de 20 e tal anos, portanto já aqui com um trabalho também bastante ambicioso. E cerâmica, neste caso. E mais uma das imagens da Kunsthal, uma artista mexicana, que é a Xola Poblet, muito naquilo que eu vos estava a dizer, nesta procura de trabalhar também com comunidades que não têm tanta expressão aqui na Europa e que de alguma forma têm a ver, lá está, com a sua proximidade. Tem a ver também com viagens que eles fizeram a várias destas geografias e nesse estabelecimento também de relações mais de proximidade. Okay? Outro dos espaços históricos, para além da Kunsthal, a Lumiar Cité, que mantém hoje um nível muito forte a nível das exposições internacionais, ou seja, o seu nível é bastante grande. Muitas, não sei como é que as exposições da Lumiar Cité não têm mais gente, ou seja, porque é um dispêndio de energia, de recursos
e muitos dos nomes estiveram na Documenta, estiveram na Bienal de Veneza, e nós muitas vezes, ou os mídia também andam um bocadinho atentos com outras coisas, não dão tanta relevância e importância. Tem a ver com uma zona que foi criado, foi cedido pela Câmara, numa zona também que é alta de Lisboa, no Lumiar, portanto bastante marginal, ou seja, naquilo que é a própria geografia da cidade. Vocês veem que todo tem ainda tijolo à mostra, portanto não está como se o espaço não estivesse concluído, e portanto desde 2019 mantêm toda uma ação ligada à Escola Mau-Maus. A Escola Mau-Maus surge na década de 90, no final 89, 90, já com a direção do Jürgen a partir de 91, 92, e desde essa altura, aliás, em 2009, começam a fazer exposições. Antigamente faziam exposições noutros espaços externos, mas depois encontraram então, em 2009, o seu espaço mais permanente. O hangar, que nós iremos também visitar amanhã de manhã, também aqui encontra um espaço de especialização, ou seja, muito associado à academia, a projetos de investigação, também com outras agendas. Nós falámos já da questão pós-colonial, portanto esta tentativa também, mais uma vez, de encontrar aqui o seu espaço de trabalho. É uma garagem na zona da Graça. Trouxe aqui para os nossos colegas para verem que é um espaço, eu sei que fica também numa zona que é muito privilegiada da própria cidade, e que tem a ver, lá está, não tem todos estes espaços não têm muitas vezes uma visibilidade, não têm, lá está, uma fixação, tem que saber, tem que se conhecer para chegar até lá. E aquilo que eles fazem é muitas residências, recebem também seja nacionais ou internacionais, eles fazem residências no espaço durante 2, 3 meses, fazem apresentações a curadores, e portanto eles têm também uma atividade bastante associada a conferências, a outro tipo, não só exposições. Aqui temos o espaço, a exposição do Pedro Barateiro, que fez no ano passado, neste espaço, e depois aqui já outros coletivos, o Las Palmas, que vos trouxe pelo Cor-de-Rosa, que é a sua marca, 4 artistas, 4 homens que fizeram também para encontrar aqui um espaço de visibilidade para o seu trabalho. Chegaram a fazer edições em livro daquilo que foram as suas exposições, e é também um caso curioso, neste caso sem sucesso, porque mudaram de lugar 3 vezes e tiveram mesmo que fechar, porque não tinham maneira de pagar a sua renda. Estiveram primeiro na Bica, no bairro Alto, depois na zona de Entre Campos, onde é esta imagem, depois foram para Arroios, mas não conseguiram manter então as rendas. Aquilo que levavam sempre era esta cor-de-rosa das paredes para todos estes espaços, ou seja, manter aqui uma linha identitária na sua abrangência. Este foi uma das últimas exposições que fizeram neste espaço de Entre Campos, com uma peça mural do Canoilas na fachada, e portanto neste sentido aqui também encontrando aqui modos de apresentação diferenciada do seu trabalho. Okay? E por fim, trouxe-vos outro caso, há muitos mais, mas da Casa da Mala, da Supermala, do Henrique Loja e da Sofia Montanha, que tem esta dinâmica muito centrada para os artistas também internacionais. Muitas vezes fazem exposições, estão na Ajuda, que ainda também é um bairro que ainda se consegue encontrar alguns espaços disponíveis, e que mantém então a sua atividade com os jovens também, muito jovens, e depois também com esta atitude mais de ver aqui, seja a moda, seja também ao design, algo mais transdisciplinar. Eu não queria deixar de falar de outros: Spirit Shop, Penha, Egeu, Ilha, Parquete, Buraco, Verão, Stand, Casa Molder, Figura Avulsa, Kindred Spirit, Syntax Project, ou seja, não acabam, ok? Portanto, é esta a ideia também da riqueza. Não vos chatei mais, mas pronto, fica aqui um convite às visitas para vocês poderem conhecer também aquilo que é o movimento e esta dinâmica. Obrigada.